senhores, é com imenso prazer que a IGEP e Realen recebem todos nesta importante noite de comemoração. Bem-vindos. Gostaria de lembrar, por favor, que o nosso palestrante da noite, o Dr. Augusto Cury, após a palestra, estará autografando os seus livros e conversando com o pessoal aí, tá? Então, fiquem à vontade. E o recado é, o nosso horário já está, né? Já estamos em cima do horário. O doutor Augusto gosta de começar no horário, então eu peço essa compreensão. Logo após a palestra, ele estará à disposição, autografando, conversando com todos. Bem-vindos mais uma vez. Fundada em 1983, a IGEP tornou-se referência em seus segmentos de atuação, com o compromisso de ser exemplo na prestação de serviços, demonstrando ao longo dos anos uma imagem sólida e principalmente com credibilidade junto a seus clientes. Ocupando posição de liderança nos setores de construção civil pesada, implantação de loteamentos, projetos urbanísticos, geração de energia elétrica, extração mineral e reciclagem de resíduos sólidos, a empresa busca sempre estar alinhada, principalmente com as questões ambientais, assim como sociais, contribuindo com quase todas as entidades assistenciais, sociais e religiosas de nosso município, visando colaborar com todos que fazem parte de seu crescimento dentro de nossa comunidade. Próxima de completar 30 anos, a IGEP firma o compromisso de melhorar continuamente para atender às necessidades e expectativas de seus clientes, aos quais agradece e agradece a toda a população de Limeira. Em dezembro de 1992, a Realen Folhados surgiu com um sonho, o de formar uma empresa jovem e dinâmica para atender o mercado de joias folheadas através da prestação de serviços em galvanoplastia. Aliando o conhecimento e o talento à valorização de seus serviços, a empresa busca participar ativamente do desenvolvimento do setor em nossa cidade, visando ser responsável social e ambientalmente em todo o seu processo de trabalho. Após muito esforço e dedicação, em seus 20 anos de história, a Realen pode afirmar que por hoje conquistou seu sonho, tendo cuidado de desenvolver sempre seus serviços com a mesma força do brilho e a beleza de seus folhados. Em nome das empresas patrocinadoras deste evento, cuja renda será totalmente revertida para as entidades ainda, Associação Integrada de Deficientes e Amigos, a PAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, ARIL, Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, Asilo Cantinho do Vovô, Comunidade Santa Isabel, Comunidade Santo Antônio e Ramatiz, assim como em nome das empresas Contim Propaganda, Gazeta de Limeira, Rádio Estereosom FM, Unigráfica e Hotel Carlton Plaza, que apoiaram esta iniciativa, gostaríamos de agradecer a presença de seus diretores, funcionários, autoridades, entidades participantes e todo o público presente. Augusto Cury é médico, psiquiatra, escritor e pesquisador na área de qualidade de vida e desenvolvimento da inteligência, abordando a natureza, a construção e a dinâmica da emoção dos pensamentos. Seus livros já venderam mais de 10 milhões de exemplares somente no Brasil, sendo publicados atualmente em mais de 50 países. Para ministrar a palestra Qualidade de Vida no Século XXI, convido ao palco o doutor Augusto Cury. Eu quero agradecer profundamente a IGEP e, em nome da IGEP, o Roberto e todos os seus sócios, e também a Realen por mostrar que o trabalho, o capitalismo, os recursos financeiros só tem sentido
quando nós investimos na humanidade, quando temos um caso de amor com a nossa espécie. Espero que muitas empresas, não apenas aqui na região, mas esse país, tomem exemplo dessas duas nobilíssimas empresas. Também quero cumprimentar meu amigo de longa data, o Pedrinho Gil, que é um ser humano encantador, que tem um compromisso com a sociedade brilhante. Antes de começar minha preleção, gostaria de dizer que muitos curvam-se diante de pessoas poderosas e deslumbram-se diante de diamantes e joias, mas eu quero me curvar diante de uma plateia tão inteligente, generosa e sensível, formada por vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Para falar sobre qualidade de vida no século XXI, nós precisamos conhecer os bastidores da mente humana. Pelo menos conhecer alguns espaços e alguns fenômenos que nos tecem como seres humanos que pensam e que sentem. Quem somos? O que somos? Como pensamos? Qual a natureza dos pensamentos? Ao longo da história da humanidade, houve brilhantes pensadores que procuraram pesquisar do pequeno átomo ao imenso espaço. E houve também pensadores que se arriscaram a pesquisar o mais complexo de todos os mundos, a mente humana. Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Gardner e tantos outros estudaram o processo de formação da personalidade, a inteligência, a formação de traumas e também os problemas e as técnicas de aprendizado. Mas algumas lacunas fundamentais ficaram, nunca foram resolvidas. E entre essas lacunas, talvez a mais importante delas, é entender como se forma o pensamento. Quais são os limites e alcance dos pensamentos? Todos os dias, eu e você pensamos sobre o passado, ruminamos fenômenos ou situações do futuro, imaginamos circunstâncias, criamos personagens. Mas o que é o pensamento? O pensamento, ele tem uma natureza concreta, ele que é a base, o instrumento fundamental para julgarmos, para entendermos, para lermos, para estudarmos. Tem ele uma consistência a tal ponto que o Homo sapiens, nós, o nosso eu, pode instrumentalizá-lo para financiar a verdade? Tudo que você pensa sobre você mesmo é real? Tudo que você pensa sobre o outro, seja o outro seu filho, sua filha, seu aluno, aluna, colega de trabalho, ou a pessoa que você escolheu para dividir a sua história, enfim, tudo que você diagnostica, interpreta sobre o outro, tem natureza real, consistente? Queridos amigos, vocês têm de ficar impactados em saber que o pensamento que todos os dias nós produzimos, ele é virtual. A sua natureza não é concreta. Tudo que um psiquiatra fala sobre um paciente, por mais experiente que seja esse profissional, bem como o psicólogo clínico, é um sistema de intenção que acusa, conceitua, define, analisa, mas nunca atinge a realidade intrínseca da angústia, do pânico, do humor depressivo de um paciente. Entre um profissional de saúde mental e um paciente, há mais do que 1, 2 ou 3 metros físicos, há um espaço intransponível e insuperável. O que indica que, se nós não aprendermos a instrumentalizar
o pensamento com critérios, podemos cometer atrocidades. Falamos sobre a dor, as crises, o conflito do outro, mas estamos falando de nós mesmos. O que falamos, o que discursamos, tem pouco a ver com a realidade intrínseca que está ocorrendo nos bastidores da mente do outro. Pais, no mundo todo, cometem erros crassos no microcosmo da sala de casa, quando aponta o dedo, julga, critica, compara um filho com outro, sem entender que se não pensar com critério, se não usar o raciocínio com maturidade, ele pode contrair, diminuir e provocar o registro de janelas traumáticas, que eu chamo janela killer, nos bastidores da memória do seu filho, da sua filha. Existe um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória. Esse fenômeno não pede autorização para o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, para arquivar no córtex cerebral as imagens mentais, as ideias, os estímulos de fora, os comportamentos dos outros e assim por diante. Esse fenômeno RAM, ele registra tudo automática e involuntariamente. E se nós não tivermos cuidado, o relacionamento com as pessoas que nós mais amamos pode ser pautado por muitos acidentes. Nesse exato momento, há professores no mundo todo, não apenas nas Américas, mas também na Europa, na Ásia, em tantos países, na Oceania, cometendo também erros crassos no microcosmo da sala de aula. Porque, diante de uma crise, de um conflito de um aluno, ao invés de tomar cuidado em se relacionar, em atuar de maneira inteligente e criteriosa com seu aluno, eles podem usar um tom de voz, uma pressão nas palavras que traumatiza estes educandos. Tudo que nós racionalizamos, pensamos sobre as pessoas que estão ao nosso redor é virtual e não real. Nós nunca conseguimos penetrar na dor intrínseca do outro. É por isso que muitas vezes nós falamos, você não me entende? Quantas vezes passamos por problemas e queremos um ombro para nos compreender, para chorar, e simplesmente quem está ao nosso redor, por mais que nós amamos, acaba cometendo erros sérios, porque não sabe pensar com maturidade. E para pensar com maturidade, para se aproximar da realidade do outro, há fenômenos, há leis fundamentais. Caso contrário, nós machucamos seriamente quem nós mais amamos. Usamos o fenômeno RAM para arquivar janelas traumáticas, janelas killer. O que quer dizer killer no inglês? Assassino. Uma janela que assassina o quê? A alegria do outro, a liberdade criativa, o prazer, a capacidade de superar. A janela killer são armadilhas no córtex cerebral. Quando nós entramos nela, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas. E o nosso eu não consegue, portanto, encontrar respostas inteligentes em situações estressantes. Isso é tão novo e tão fundamental que deveria fazer parte do currículo acadêmico, desde o ensino básico até o ensino médio e as universidades. Não apenas profissionais da área das ciências humanas, direito, psicologia, assistente social, mas também das ciências exatas, como engenharia, matemática, física, deveriam aprender o funcionamento básico do nosso psiquismo, para que nós possamos transitar
no mundo social e transitar dentro de nós mesmos com mais inteligência. Se palestinos e judeus entendessem que o pensamento transita na esfera da virtualidade, eles entenderiam também que as bases que formam a raiva, o ódio e a exclusão de um contra o outro, elas são produzidas não apenas pelo comportamento do outro, mas porque o nosso eu não é autor da nossa própria história. Nós podemos criar monstros, criar fantasmas, criar conflitos por não aprendermos a gerenciar a construção plástica e livre dos pensamentos na esfera da virtualidade. E na relação com você, tudo que você pensa sobre a tua história, os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus conflitos e preocupações, é real? Eis uma grande questão, que muda tudo que nós sabemos sobre nós mesmos, se entendermos esse fenômeno. Também não é real quando você usa a sua mente para esquadrinhar, para entender, para analisar e refletir o seu próprio mundo. Saiba que o seu diagnóstico, todo o seu raciocínio, ele pode estar comprometido, distorcido e contaminado. Podemos cometer erros crassos, dramáticos conosco mesmo. Vamos fazer um teste? Sejam sinceros. Quem é que aqui tem algum grau de timidez? Levante as mãos, sejam sinceros. A maioria das pessoas, em todos os lugares. Nas conferências que dou em outros países, como Espanha, Romênia, recentemente, a resposta é a mesma. Vivemos numa sociedade livre, democrática, temos liberdade para ir e vir e para expressar nossas ideias, mas muitas vezes nos minimizamos, nós contraímos o nosso valor, contraímos a leveza do ser, contraímos a nossa dignidade, nos apequenamos, porque através da virtualidade dos pensamentos, nós não atingimos a nossa realidade. Podemos nos inibir, ter medo de expressar o que pensamos. Alunos, nas salas de aula do mundo todo, quando levantam as mãos, frequentemente, levantam-nas desconfortavelmente. Tem taquicardia, aumenta a ventilação pulmonar, sentida como falta de ar, às vezes sudorese ou suor excessivo. Por quê? Porque o pensamento virtual contraiu a sua espontaneidade. E grande parte dos alunos nunca se arriscaram a levantar as mãos, a tirar as suas dúvidas, porque eles se tornaram carrascos de si mesmos. As pessoas tímidas frequentemente são ótimas para os outros, mas não o são para si mesmos. E ao contrário das pessoas tímidas, aquelas que têm a necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de estar sempre certo, a necessidade ansiosa de controlar os outros, tais pessoas usaram a construção de pensamentos na esfera da virtualidade, não para se diminuir, mas para se agigantar. Eles cometem erros sérios por não compreender os limites e alcances dos pensamentos. Grande parte dos romances começam numa esfera afetiva, beijo para cá, abraço para lá. Os namorados enfrentam frios e tempestades para estar juntos um com o outro. E quando estão diante do religioso, eles prometem publicamente que na doença, no infortúnio, na miserabilidade, eles estarão juntos
e não apenas no céu de brigadeiro. Mas com o passar do tempo, por não conhecer as armadilhas na esfera da virtualidade, os julgamentos ocorrem, as críticas, as pressões, o ciúme doentio transformam a relação no inferno, o inferno dos atritos. Porque eles não sabem se respeitar. Eles não entendem que os fortes abraçam, os fracos julgam. Os fortes apostam tudo que têm naqueles que pouco têm. Os frágeis excluem. Os fortes são aqueles que compreendem que nunca foram deuses. São aqueles que entendem que pensar é um ato solene, complexo, notável, mas saturado de limites. Se não tivermos cuidado, nós machucamos quem nós amamos. Nós maculamos as relações mais nobres, contraímos a afetividade. E, infelizmente, no microcosmo da sala de casa, da sala de aula, da sala das empresas, frequentemente o nosso eu, que deveria ser generoso, porque a generosidade faz parte das leis fundamentais para pensar com qualidade, para pensar com maturidade. Uma pessoa, ela é tanto mais feliz quanto menos egoísta for e quanto mais generosa se expressar. Uma outra lei fundamental para se ter qualidade de vida nas relações sociais é aprender a se colocar no lugar dos outros. Nós nunca vamos atingir a realidade deles, mas se nos colocarmos no lugar dos nossos filhos, mesmo quando eles nos decepcionam, 1, 2, 100 vezes, você vai entender que ninguém pode dar aquilo que não tem. Se repete os erros com frequência, é porque tem conflitos que não foram resolvidos. O eu deles não é autor da própria história. É escravo das janelas killer, das janelas traumáticas. Um psiquiatra ou um psicólogo clínico que não treina-se a se colocar no lugar de um paciente que, por exemplo, tem uma síndrome do pânico, uma sensação súbita e iminente que vai morrer ou desmaiar, pode minimizar a dor desse paciente. E para ele, o mundo está desabando. O apagar das luzes, o último instante, a sensação súbita e iminente onde se percebe que a vida vai se extinguir, é tão dramático que bilhões de células neuronais que compreendem o cérebro lutam desesperadamente para continuar a existência. Ainda que a síndrome do pânico seja um teatro de terror construído na mente, numa base física, o coração esteja ótimo, o organismo está em dia, mas não importa, quando alguém entra numa janela killer e tem uma experiência dramática que vai morrer ou desmaiar, e o eu compra aquelas imagens mentais, aqueles pensamentos falsos, e o cérebro dá um crédito fatal, toda a economia do corpo entra em crise. E por mais segura que a pessoa era, por mais culta e inteligente, ainda que dirigisse uma cidade com centenas de milhares de pessoas, ou uma empresa multinacional com milhares de funcionários, se tem um ataque de pânico, a sua segurança se derrete como gelo no sol do meio-dia. Quando se entra no epicentro
de uma janela que tem pânico ou que desenvolve o pânico com uma série de pensamentos perturbadores e, como eu disse, imagens mentais aterradoras. É como se entrar dentro de um buraco negro que é capaz, com a sua força gravitacional, engolir planetas e estrelas inteiros. Queridos amigos, somos muito mais complexos do que até hoje nós pensávamos. Eu tive o privilégio de desenvolver, e falo isso com muita humildade, uma das poucas teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos, a natureza dos pensamentos e os fenômenos que estabelece o eu como autor da própria história. E também as janelas da memória, consciente e inconsciente, e as ferramentas básicas para se produzir pensadores. E ao estudar a mente humana, durante mais de 25, 30 anos, escrevendo milhares de páginas, eu fiquei perplexo, admiravelmente assombrado, em saber que há um mundo a ser descoberto dentro de nós. E também pasmado em saber que a educação mundial tomou o caminho errado. A educação mundial leva as crianças da pré-escola e os alunos da pós-graduação, mestrado e doutorado, a conhecer cada vez mais o mundo de fora, mas não nos leva a conhecer o planeta psíquico, que todos os dias nós andamos, respiramos, vivemos, nos alegramos e nos perturbamos, nos libertamos ou nos encarceramos. Um erro crasso, quase que imperdoável. 80% das pessoas estão apresentando sintomas de timidez e insegurança. É um número assustador. 20% das pessoas, ou 1 bilhão e 400 a 500 milhões de pessoas, cedo ou tarde, deve desenvolver, de acordo com a ONU, ou com a Organização Mundial de Saúde, um órgão da ONU, deve desenvolver um quadro depressivo, o último estágio da dor humana. E de acordo com algumas pesquisas, em especial o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, 50% das pessoas, mais de 3 bilhões delas, cedo ou tarde, devem desenvolver não apenas depressão, mas também uma série de outros transtornos emocionais. Citei a síndrome do pânico, mas também as ansiedades, os vários tipos de ansiedades, doenças psicossomáticas, transtorno obsessivo compulsivo, anorexia, bulimia, vigorexia e tantos outros. O que está ocorrendo numa sociedade onde a tecnologia se expandiu como nunca? Nós estamos adoecendo rápida e coletivamente. Não entendemos os fenômenos básicos que influenciam o processo de construção do elemento fundamental da nossa inteligência, os pensamentos, e nem as ferramentas básicas para que o nosso eu deixe de ser um espectador passivo na plateia, usando a figura do teatro, a metáfora do teatro, entre no palco e se torne diretor do script da nossa história. Vocês teriam coragem de entrar numa aeronave sabendo que o piloto não tem experiência em voar? Sim ou não? Nem eu. Teriam coragem de entrar numa aeronave sabendo que o piloto não sabe aterrissar, nem levantar voo, nem usar instrumentos de navegação em situações de turbulência? Todos nós não teríamos. Eu fiz essa pergunta
para 400 coordenadores de cursos universitários e reitores que representavam mais de 100 mil alunos do país. Todos eles também, como vocês, disseram não. Agora, a mente humana é uma aeronave muito mais complexa do que qualquer aeronave já inventada ou imaginada pelo ser humano. E o piloto, que é o eu, frequentemente não sabe usar os instrumentos básicos de navegação. Por isso, pequenas contrariedades roubam a nossa paz. Sejam sinceros, quem é que sofre por antecipação? Levante as mãos. O piloto acabou de fazer um pouso forçado. E quem é que gosta de sofrer por antecipação? Ninguém. Quem é que gosta de fazer o velório antes do tempo? Ninguém. Mas por que fazemos o velório antes do tempo? Porque o nosso eu não consegue gerenciar a produção de pensamentos, e gerenciar a produção de pensamentos são fenômenos básicos para dirigir essa aeronave mental. Todos os dias, milhões, centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, mesmo nos países que têm uma educação formal invejável, como os países nórdicos, a China, a Coreia, os países nórdicos como a Noruega, a Finlândia, a Suécia, e países, como eu disse, Coreia e China, na Ásia, eles sofrem por antecipação, perturbam-se por coisas que não aconteceram, e mais de 80% ou 90% de tudo que nós imaginamos sobre o futuro, sobre o amanhã, não acontecerão. E os 10% que irão acontecer, muitas vezes acontece de maneira diferente do que nós supomos. Pensar no futuro para saber quais critérios devemos tomar para instrumentalizar atitudes é ótimo, mas sofrer por antecipação é um crime contra a nossa qualidade de vida. Agora imagine as nossas crianças e adolescentes todos os dias sofrendo porque acham que os outros não gostam dele, sofrendo porque acham que vão perder os seus pais, sofrendo porque sentem que são excluídos e serão excluídos cada vez mais na relação do seu grupo, da sua turma, sofrendo por medo de envelhecer, sofrendo por doenças que não existem, e ninguém os ensina a ter um eu, a gerenciar pensamentos. Ninguém os ensina a entender que o pensamento virtual pode construir fantasmas e que o nosso eu deve usar técnicas como a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na filosofia, a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia, e a arte da determinação estratégica, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. Duvidar, criticar e determinar é fundamental. Duvidar de tudo aquilo que nos controla, porque tudo que você crê te controla. Se o que você crê é doente, você se tornará uma pessoa doente. Se o que você crê te produz estresse, te diminui, te abala, tira do ponto de equilíbrio, você vai perder qualidade de vida. E quantas falsas crenças nós temos? Duvide de tudo aquilo que furte a tua paz. Duvide do sentimento de culpa que asfixie a sua própria liberdade. A culpa dosada é ótima para corrigir rotas. O excesso de culpa tira o oxigênio do prazer de viver. E muitas vezes o eu é relapso, frágil, inseguro, não faz nada contra o sentimento de culpa. E há pessoas que estão verdadeiramente vivendo uma vida
desértica, sem encanto pela existência, porque são escravas no único lugar que deveriam ser livres. Duvide dos pensamentos perturbadores. Duvide que não conseguirá superar as suas preocupações, a sua mente agitada. A arte da dúvida, como princípio da sabedoria na filosofia, é fundamental. Mas aonde estão as crianças, adolescentes e universitários que aprendem a usar esse ferramental que os grandes pensadores usaram intuitivamente? Se tem conhecimento profundo das janelas Killer e do gerenciamento dos pensamentos, usaram por descoberta intuitiva. Nenhum grande pensador brilhou se não duvidou do cárcere da rotina, das verdades vigentes, dos seus paradigmas. A dúvida é muito importante, se usarmos com inteligência e maturidade. Porque quando você duvida, você produz pensamentos nobres, emoções saudáveis, atitudes coerentes e estimula essas experiências a serem arquivadas pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, no epicentro das janelas Killer. Aí você reedita essas janelas. Não é possível apagar a memória. Não é possível deletar a memória. Nos computadores você é um Deus, porque você registra o que quer, quando bem quer, e você deleta o que bem entende. Na memória humana, isso simplesmente é impossível. Se o nosso eu não aprender a dirigir a aeronave mental para fazer voos inteligentes, uma agenda, um plano, uma rota saudável, nós podemos ser miseráveis mesmo sendo aplaudidos, miseráveis mesmo morando em palácios. E eu já atendi pessoas multimilionárias que eram verdadeiros paupérrimos, porque não tinha nenhuma proteção emocional, eram excelentes para o sistema, mas, como eu disse, carrascos, algozes de si mesmos, porque o seu eu nunca aprendeu a duvidar de tudo aquilo que o controla. E no silêncio da nossa mente passa coisas surpreendentes. Me lembro de um cientista, um notável professor universitário de física. Centenas de vezes por dia passava na mente dele a imagem do seu filho morrendo com uma faca no peito, e ele não contava para ninguém. E quanto mais ele pensava, mais registrava, e quanto mais registrava, mais formava a janela Killer duplo P, com duplo poder: poder de encarcerar o eu e poder de expandir aquela janela, expandir aquele bairro da memória. A memória é como se fosse uma grande cidade. Na verdade, como se fosse milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. E se o nosso eu não for um bom gestor, nós destruímos a nossa qualidade de vida. Em especial, formamos janelas Killer duplo P estrutural. E vamos, cada vez que entramos, produzindo imagens mentais, pensamentos angustiantes, experiências traumáticas que são registradas de volta, aumentando aquele bairro doentio, desertificando a nossa psique. E expandindo o conceito que Freud imaginava: uma pessoa adoeceria se nos primeiros 7 anos de vida passou por traumas, conflitos, privações, que cristalizariam-se como transtorno ao longo da vida. Hoje nós sabemos que, mesmo tendo tido uma infância feliz e uma adolescência saudável, preservada de estímulos estressantes, se na vida adulta sofremos crises, dificuldades, conflitos, humilhação pública, derrotas, traições, se o nosso eu não for um bom gestor dos pensamentos, usando pelo menos a arte da dúvida, o fenômeno RAM vai acumulando esses estímulos estressantes, formando essas janelas estruturais. Algumas pessoas que sofreram uma traição nunca mais conseguiram construir uma relação afetiva estável, generosa, leve, profunda. A necessidade neurótica de estar sendo traído uma segunda vez gera uma paranoia,
uma ideia de perseguição. A arte da crítica, o segundo pilar dessa técnica, que, como eu disse, é o princípio da sabedoria na psicologia. A dúvida na filosofia, a crítica na psicologia. O ápice da psicologia é você aprender a ter um eu crítico, com consciência multifocal, que enxerga por múltiplos ângulos o mesmo fenômeno. Criticar cada ideia perturbadora, impugnar cada imagem mental angustiante, discordar como um advogado o faz no fórum do medo, das experiências que nos sequestram a tranquilidade, do humor depressivo, da impulsividade, da insegurança fatal. O nosso eu tem de criticar, tem de sair da condição de espectador passivo, entrar no palco da mente e exercer seu papel fundamental de protagonista da sua própria história, diretor do script da sua existência. E criticar, em especial, a passividade do eu, porque um eu passivo, inerte, que não atua, que é apenas um espectador estéril, é pior do que uma grave doença. Este paciente, que eu disse que imaginava uma faca entrando no peito do filho, dezenas, centenas de vezes por dia, não conseguia mais dar aula, porque quando ia dar uma aula, vinha aquela imagem, ele paralisava a sua criatividade, tinha que imaginar o anteparo, depois de minutos, ou 10, 15 minutos, para não ver o corpo do filho ensanguentado, uma faca que entrasse no anteparo, ele abrir uma porta, isso que nós fazemos em 2, 3 segundos, ele demorava minutos, um comportamento completamente estranho, bizarro. Ele ficou 20 anos doente, os últimos anos nem saía de casa, era um ser humano paralisado, com os membros sadios, paralisado na sua psique, chorava no seu quarto, sentia-se imprestável, inútil, não conseguia se relacionar com maturidade com os seus filhos, com a sua esposa, e muito menos não conseguia trabalhar. Quando eu atendi, ele não olhava nos meus olhos, mas eu percebi que, ao contrário do que alguns psiquiatras pensavam, ele não tinha uma psicose. A mente dele pensava coisas completamente fora dos parâmetros da realidade, mas ele tinha consciência de que era irreal. E eu o levei a duvidar dessas imagens mentais, duvidar do controle dessa masmorra psíquica e criticar cada pensamento perturbador e criticar a passividade do eu. E depois a terceira técnica, a arte da determinação estratégica, determinar estrategicamente, encontrar dentro de si ferramentas para deixar de ser vítima, para se tornar protagonista. Todos os dias, com a própria capacidade dele. Depois de 4 ou 5 meses, apenas, ele deu uma guinada tão grande, que passou a ser autor da sua própria história. Ainda produzia ideias perturbadoras, mas elas não mais o encarceravam. Melhorou tanto que a sua esposa pediu o divórcio. Se sentia envelhecida, inútil, porque uma pessoa muito doente cronicamente leva os outros a ficarem doentes. Agora ela estava deprimida, angustiada, carregou aquele homem nas costas e não conseguia entender como ele deu uma guinada, como ele superou tão rápido. Então tive que ajudá-la
a entender os mecanismos básicos que formam a mente humana. Eu não fiz muito. Na verdade, todos nós temos ferramentas que o nosso eu pode utilizar para dirigir essa aeronave mental, mas frequentemente esse piloto é frágil, imaturo, incapaz de ser líder de si mesmo, porque elas não são estudadas, treinadas, trabalhadas nos solos do processo educacional. Nós temos formado gigantes na ciência, mas meninos no território da emoção. E o meu grito de alerta, nestes mais de 60 países em que sou publicado, é mostrar que precisamos de uma academia de inteligência. Não basta termos academia física, onde exercitamos o nosso músculo para ter saúde física. Nós precisamos de uma academia de inteligência para equipar o eu como autor da história, para aprendermos a nos colocar no lugar dos outros, para aprendermos a pensar antes de reagir, para aprendermos a ter resiliência, que é a capacidade de suportar contrariedades e manter a nossa integridade. Um carro, a diferença de preço entre os carros, na verdade, tem carros que têm vários airbags. Ele pode proteger muito mais o motorista e ele dura muito mais tempo, porque ele é mais resiliente. Há carros, há veículos mais frágeis que não protegem o motorista na colisão. Do mesmo modo, o nosso eu, ele pode e deve desenvolver ferramentas para nos tornar resilientes, mais fortes, quando o mundo desaba sobre nós. E cedo ou tarde ele desaba. Você pode conviver com milhares de pessoas e você tem de entender que cedo ou tarde, por mais amado ou querido que seja, elas te decepcionarão. Você pode conviver com milhares de animais e talvez nunca sofrer uma decepção, mas conviver com o ser humano é uma arte. Drama e comédia, risos e lágrimas, sucessos e fracassos fazem parte da nossa história. E todos vocês aqui que já atingiram uma idade mais madura sabem o que eu estou dizendo. Nenhum de nós teve um céu sem tempestades, nem caminho sem acidentes. Mas é possível escrever os capítulos mais importantes da nossa vida nos dias mais tristes da nossa existência. Uma academia de inteligência que vai além do ensinamento clássico, que é fundamental. Matemática, física, química, biologia ou habilidades técnicas. Uma academia que pode nos conduzir a entender, a praticar as funções mais complexas da inteligência. E quem quiser conhecer a Academia de Inteligência, uma das academias de inteligências, aquelas que nós elaboramos, eu vou dar o site aqui: www.academiadainteligencia.com.br. academiadainteligencia.com.br. Nós queremos também, através dessas funções nobilíssimas, equipar até seres humanos que não tiveram o privilégio de ter uma educação adequada, como as crianças que vivem em orfanatos. Queremos dar para elas a melhor educação, mesmo que não tiveram o privilégio de ser cuidados pelos seus pais. Mas a Academia da Inteligência, ela não apenas atinge as crianças, mas todas as pessoas, crianças, adolescentes, adultos e terceira idade.
as funções mais complexas da inteligência, elas têm de ser trabalhadas em nossa psique para que tenhamos mais chances de sermos saudáveis numa sociedade altamente estressante. Veja esse paradoxo. Nós esperávamos no século XXI ter a geração mais feliz, porque nunca a indústria do lazer foi tão poderosa. Os gregos tinham as Olimpíadas e os teatros. Os romanos tinham o Coliseu. As disputas, ainda que inumanas, eram uma fonte de lazer. Hoje, a indústria do lazer, capitaneada pela televisão, pelo cinema, pelo esporte, pela música, pela literatura e tantos outros meios, até os jogos de videogame, internet, deveria ter produzido uma geração que acordasse pela manhã e cantarolasse. Uma geração que acordasse alegre, feliz, com vontade de abraçar os seus pais, de fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Uma geração de pessoas mais relaxadas, tranquilas, serenas. Mas aonde está essa geração? Infelizmente, estamos diante da geração mais triste. É um grande paradoxo. E uma das causas desse entristecimento coletivo, dessa labilidade emocional, no momento nós estamos tranquilos, noutro, quando ofendidos, criticados ou contrariados, reagimos com explosão, reagimos pelo fenômeno bateu, levou, até diante das pessoas que nós mais amamos. Uma das grandes causas é a síndrome do pensamento acelerado. Nós editamos a construção de pensamentos numa velocidade gravíssima que nunca deveria ser ditada. Por exemplo, quando você está diante de um filme, você não pode acelerar as imagens, porque se você acelera, você diminui a percepção. As coisas mais básicas devem ser lentas, absorvidas, assimiladas. Por exemplo, na relação com os pais, se um pai ou uma mãe é um bom manual de regras, ele está apto para conviver com máquinas, mas não para formar pensadores. Tem de ir além das regras. Os pais devem cruzar a sua história com a dos seus filhos, devem falar das suas lágrimas, para que os seus filhos aprendam a chorar as deles. Porque cedo ou tarde vai chorá-las. Se não encená-las no teatro do rosto, elas serão encenadas nos solos da psique, de maneira silenciosa. Professores notáveis devem fazer um break em sala de aula, deixar a matemática um pouco de lado, a matemática numérica, e falar da matemática da emoção. Na matemática numérica, toda vez que você divide, você diminui. Na matemática da emoção, mais nobre e muito mais complexa, quando você divide, você aumenta. Você aumenta, você expande. Quando você divide a sua dor, você aumenta a generosidade. Quando você fala, o que eu posso contribuir para te tornar mais feliz, você traz conforto, expande o afeto, os vínculos. Quando você pergunta, aonde eu errei e não soube, você deixa de ser um herói hollywoodiano e passa a ser um verdadeiro herói ser humano, que falha, erra, claudica e não tem vergonha de falar de si mesmo, porque sabe que, ao contrário das janelas killer, para formar janelas lights, que estabelece o eu como autor da história, um eu pensador, um eu altruísta, um eu resiliente, é necessário nós
rompermos todas as barreiras e todas as distâncias. Para produzir qualidade de vida no século XXI, precisamos nos humanizar, cruzar os nossos mundos. E isso é um processo lento, capaz de elaborar janelas light. Janelas que vão estabelecer os critérios para o desenvolvimento de uma inteligência mais nobre, mais profunda, mais generosa, que tem paixão pela vida, que não tem medo do caos, porque sabe que ele pode trazer oportunidade criativa, que escreve os capítulos mais importantes da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua existência. Enfim, não desiste dos seus sonhos, dos seus projetos, mesmo quando o mundo desaba sobre ele. A cada 1 minuto, uma pessoa se suicida na Terra. E 10 outras tentam e não conseguem. São 10 milhões de pessoas que tentam suicídio por ano. 1 milhão consegue. E elas não aprenderam a desenvolver essas funções complexas, porque ao longo da nossa história nós não aprendemos também a sermos caminhantes no traçado do tempo em busca de nós mesmos. Uma pessoa é tanto mais profunda, não quanto mais ela não falha, mas quanto mais ela penetra em áreas mais íntimas da sua própria psique. Conhece não apenas a sala de visita, mas conhece as áreas mais íntimas e também reconhece a sua fragilidade, supera a sua necessidade neurótica de estar sempre certo. Uma pessoa que se defende demais, que argumenta demais, que nunca reconhece seus erros, que não pede desculpas, está apto para conviver com máquinas, mas não para construir uma bela história de amor com as pessoas que mais amam. Eu tenho pedido para psicólogos, profissionais da medicina, tantas pessoas que eu dou conferência, que temos que mudar a nossa agenda. Nós temos que sair da superfície. Pisamos na superfície desse planeta, mas frequentemente pisamos também na superfície da nossa mente. Bom, nós não temos elaborado adequadamente a construção de relações saudáveis, a construção de janelas light, que financio eu como autor da própria história, porque desenvolvemos uma mente super agitada, numa edição rápida dos pensamentos, que prejudicou completamente o nosso equilíbrio, a nossa homeostase, a nossa serenidade, espontaneidade e liberdade. Eu tive o privilégio de descobrir essa síndrome e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. Síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo. Pensar demais é uma bomba contra a qualidade de vida. Pensar excessivamente é o teu maior inimigo. Ninguém pode atentar tanto contra a tua saúde física e emocional do que deixar soltos pensamentos ao léu, sem gestão, sem administração, sem gerenciamento. Eu falei que os pensamentos, eles são virtuais, mas quando eu dá crédito a eles, nós transformamos o pensamento virtual e os materializamos no território da emoção. Se você, por exemplo, tem uma obsessão que tem um ladrão debaixo da sua cama. Para alguns, isso pode ser completamente tolo, mas o pensamento virtual, se o teu eu dá crédito, ele se torna um ritual, registra de maneira privilegiada, forma a janela killer e você começa a ler constantemente. Todos os dias você tem de fazer o bendito ritual. Não consegue dormir sem olhar debaixo da cama. Killer que produz os fantasmas. Hoje
o ladrão está lá e ela tem de olhar. Algumas pessoas têm mania de que vão ser assaltadas. Elas fecham as portas e janelas. Vamos nos localizar na porta central. Faz uma série de atividades, vai dormir. Detonou o gatilho, abriu a janela killer. Mas eu não fechei direito. Tem de voltar lá. Vai se deitar. Minutos depois, detona o gatilho, abre outras janelas, mas não deu o clique de ontem. E tem de voltar. É um ritual. O eu acaba estabelecendo a síndrome do circuito fechado da memória. Fecha-se o ciclo. E acabamos tendo atitudes completamente incoerentes. E quantas vezes nós fechamos o circuito na relação com os outros? Nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. As palavras que nunca deveríamos dizer para os nossos filhos e para a pessoa que dividimos a nossa história, para os nossos colegas, amigos, são ditas nesses cálidos momentos em que fechamos o circuito em algumas janelas traumáticas e milhões de dados em outras janelas não são acessadas. O suicídio, os homicídios, grande parte deles é cometido porque as pessoas fecham o circuito. Num segundo momento, se arrependem. Quantas pessoas que felizmente não conseguiram tirar a sua vida, no segundo momento se arrependeu profundamente. Ou no segundo momento, quando atentou contra a vida de uma pessoa, jamais queriam fazê-lo. Mas fechar o circuito. E vamos tirar de longe, vamos excluir esses casos mais graves nas relações mais ingênuas, mais inocentes entre pais e filhos, professores e alunos, executivos e funcionários. Muitas vezes fechamos o circuito e deixamos de lado a generosidade. Pessoas calmas têm seus momentos agressivos, pessoas generosas têm seus momentos egoístas. Não há gigantes. O que temos que fazer, já que não é possível deletar a memória, é reeditar todos os dias, gerir, discordar, impugnar, deixar de ser marionete de tudo aquilo que nos controla. E devemos deixar de ser marionete da síndrome do pensamento acelerado. E antes de falar sobre ela, gostaria de dizer que não apenas o eu constrói cadeias de pensamentos, mas há um fenômeno inconsciente chamado autofluxo. Ele lê a memória milhares de vezes, produz um cinema complexo na sua mente e na minha mente. Quem constrói personagens na sua mente? Levante as suas mãos. Personagens nos sonhos. Quem não imagina filhos, amigos, circunstâncias? Todos nós. Ambientes, circunstâncias. A nossa mente, ela tem uma fertilidade criativa sem precedente. Tem coisas que nós pensamos, vou brincar, que até Deus duvida. Por quê? Porque esse fenômeno do autofluxo, ele deveria produzir a maior fonte de entretenimento. Uma pessoa que não produz sonhos, imagens mentais que inspiram, pensamentos que animam, pode contrair seu prazer de viver. Sabe aquelas pessoas que têm muito e são infelizes, que conseguem atingir patamares incríveis, mas quando chegam lá, entram numa ansiedade novamente para novos patamares. Eles são escravos da necessidade de competir, de conquistar, mas nunca têm prazer na trajetória. Há muitas pessoas completamente infelizes, deveriam receber aplausos de si mesmas, mas elas são algozes, cobram-se demais, não são generosas consigo mesmas, porque a construção de pensamentos patrocinadas por esse fenômeno inconsciente, que é um copiloto do eu, chamado fenômeno do autofluxo, não produz um fluxo de imagens, pensamentos, ideias que tranquiliza e estabiliza a emoção. Portanto, saibam que o que mais pode
financiar o prazer, o contentamento, a satisfação, é aquilo que você produz aqui dentro, muito mais do que você produz fora. E infelizmente, por não conhecer o mundo dos pensamentos, as pessoas não sabem disso. Liberte o seu imaginário. Liberte o seu imaginário de maneira saudável, não para sofrer por antecipação, e nem para ruminar o passado e chafurdar na lama da culpa, das dores, das mágoas, mas para produzir construções que enobrecem, enriquecem, te inspiram, aspiram, te levam a sonhar, te motiva, te faz você lutar pelos seus ideais. Mas, sinceramente, assim como numa empresa, a qualificação dos produtos, não é verdade? Todo produto tem que ser qualificado, senão ele não pode sair da linha de uma fábrica. Infelizmente, nós não damos um choque de qualificação das construções intelecto-emocionais. É quase que inacreditável o descaso que nós temos conosco mesmo. É quase que inacreditável que os jovens no mundo todo não sabem que se eles não qualificarem seus pensamentos, não qualificarem suas imagens mentais, o fenômeno RAM vai registrando uma série de janelas traumáticas. E eles podem ser verdadeiros miseráveis, mesmo que o mundo os aplauda. Eles podem comprar o bilhete da festa, mas não alegria. Eles comprarão bajuladores, mas não terão confortos, amigos. Comprarão uma cama extremamente macia, mas não descansarão. E, infelizmente, a psiquiatria e a psicologia, tão importante, cometeram erros graves, porque nós esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las. Nós deveríamos ter produzido ferramentas para ter um eu como autor da história, com todas essas funções nobres da inteligência, para prevenir transtornos emocionais, para enriquecer as relações sociais, para exaltar a capacidade, a criatividade, enfim, a nossa inteligência e as habilidades socioprofissionais. E não o fazemos. Quando o alto fluxo começa a ler a memória numa velocidade exacerbada, ele, que é deveria ser um bom copiloto para produzir imagens e pensamentos que financiam o prazer, produz uma verdadeira fábrica de terror. Reitero, pensar é bom, pensar com consciência crítica e qualificação é ótimo, mas pensar demais, sem gestão, é uma masmorra. Nada deteriora tanto a qualidade de vida do que não administrar a nossa construção de pensamento. Vamos fazer um teste da sua qualidade de vida em relação à síndrome do pensamento acelerado? Por favor, respire profundamente. Relaxe, recoste bem na sua cadeira. E sorriem fartamente, porque o caso é de chorar. Mas, para não estressá-los, gostaria de falar que o normal era ser ansioso, irritadiço, e o anormal é ser tranquilo, sereno, abraçar as árvores, conversar com as flores. Então, se vocês estão com sintomas da síndrome do pensamento acelerado, são completamente normais na atualidade. Os melhores profissionais estão apresentando índices mais altos. Muito bem, quem é que acorda cansado? Levante bem as mãos. Uma plateia de cansados. Tem pessoas tão cansadas que nem conseguem levantar as mãos direito. Dores de cabeça. Dores musculares. Levante as mãos. De novo, sofrimento por antecipação. Irritabilidade. Perda de paciência. Queda de cabelo, mulheres. Vamos abrir um hospital aqui. Se me responderem coletivamente, vou encaminhá-los para um hotel fazenda.
E levante bem as duas mãos se tiver esse sintoma. Quem anda esquecido? Levante as duas mãos. Uma plateia de esquecidos. O esquecimento é um grito de alerta do teu cérebro, dizendo: já que você não cuida da sua saúde psíquica, e não tem jeito, eu tenho que bloquear sua memória. E você esquece as coisas corriqueiras, por exemplo, onde colocou a chave do carro, e procura na casa toda, e é um transtorno, e briga com todo mundo. Tem pessoas que estacionam o carro e chamam a polícia. 190, roubaram meu carro, 2 quadras na frente, encontra o carro e diz para o policial: sem graça, o ladrão foi generoso comigo. Há pessoas que estão tão esquecidas que dão um branco diante do nome dos colegas de trabalho, que trabalham durante anos, e para não ficar chato dão um jeitinho brasileiro. Qual o seu nome todo, hein? Para saber o primeiro nome. Técnica boa. Não procure seu médico para esse esquecimento corriqueiro, porque ele deve estar esquecido também. Aliás, meus colegas frequentemente trabalham demais, estão tão estressados que o cérebro instintivamente bloqueia os campos ou as janelas da memória para preservar, pelo menos minimamente, a psique do excesso de pensamento. Como essa técnica instintiva não é suficiente, então ocorrem os sintomas psicossomáticos, dores de cabeça, milhões de células gritando através das dores de cabeça para você mudar seu estilo de vida, mas vocês não ouvem a voz do seu cérebro. Dores musculares, porque usamos tanta energia na produção de pensamentos, isso reflete numa fadiga intensa, expressa por essas dores musculares, e nós acordamos cansados, porque o sono não é mais reparador. Nem 7, 8 horas de sono consegue reparar a energia de uma mente hiperpensante, um motor que não para nunca. O melhor motor, se trabalha 24 horas por dia, pode aumentar tanto a sua temperatura que funde as peças, e nós pensamos demais, e sonhamos, e dormimos, e os nossos sonhos são agitados. Estamos preocupados com a explosão dos índices de câncer, que não se explica só pelo tabagismo, alcoolismo, má nutrição, poluição ambiental, agrotóxicos e carga genética. Quando me formei na Faculdade de Medicina, em 84, achávamos que naquela época, 1 em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. E achávamos que no século 21, o câncer seria uma doença de segunda categoria, baixíssima incidência. Mas estamos perplexos. Apesar de termos controlado a poluição ambiental, melhorado a alimentação, melhorado o uso de agrotóxicos, tabagismo, o alcoolismo ainda, infelizmente, é muito intenso, sobraria carga genética. Bom, queridos amigos, a notícia não é boa. Nós aumentamos em 400% a 500% de lá para cá. 1 em 5 pessoas está desenvolvendo o câncer. Eu tenho trabalhado com oncologistas notáveis na área de prevenção e tenho levado eles a pensarem na síndrome do pensamento acelerado. Um pensamento egoísta, não qualificado, não gerenciado pelo eu, também pode desencadear células egoístas como o câncer, que se multiplicam sem nenhum controle e furtam energia, proteínas, vitaminas, aminoácidos das outras células. Quer fazer um favor para você?
tem um caso de amor com a sua própria história. Promete. Não sejam heróis. Não seja o mais rico de um cemitério. O mais eficiente que não cuida da sua qualidade de vida. Sim, tem de ser eficiente, mas um profissional eficiente é um profissional que gerencia seus pensamentos, que abre o leque da sua mente e desenvolve criatividade. Não é aquele que vive paranoicamente, sem nenhum controle, a empresa, porque essas pessoas acabam não sendo eficientes. Elas traumatizam seus pares e exigem que todos eles entrem num ritmo alucinante, que abortam a criatividade e a busca de soluções inteligentes. Por favor, tenha um romance com a sua própria história. Qualidade de vida começa quando o teu eu resolve mudar seu estilo de vida. Ele protege a sua emoção usando essas ferramentas que eu disse, como o DCD. Ele gerencia pensamentos, ele impugna como advogado de defesa tudo aquilo que nos perturba e não deixa a nossa mente solta. De hoje em diante, eu espero que vocês possam fazer um outro check-up, uma mudança de rota na sua agenda. Uma das causas mais importantes da síndrome do pensamento acelerado é o excesso de informação. No passado, o número de informação dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje dobra-se a cada 1 ano. Uma criança de 7 anos de idade provavelmente tenha no centro da memória, na MUC, memória de uso contínuo, mais informação do que o imperador romano tinha quando dirigiu o mundo no auge de Roma. Mais informação do que brilhantes filósofos gregos como Platão, Pitágoras, Aristóteles, no auge da Grécia Antiga. E o excesso de informação que satura o córtex cerebral, não trabalhado como conhecimento, e conhecimento não trabalhada como experiência, experiência não trabalhada como capacidade de pensar antes de reagir, contemplar o belo, se colocar no lugar dos outros, ou seja, como função nobre da inteligência, estressa o cérebro. Sejam seletivos. Não achem que o seu cérebro suporta os excessos. Excesso de informação, excesso de atividade, excesso de compromisso, excesso de preocupações. Qualidade de vida é algo muito sério. O eu precisa ser inteligente para ser saudável nessa sociedade altamente estressante. Eu vou terminar a minha conferência. Mas antes, gostaria de falar 2 coisas. Número 1, sobre uma preocupação que eu tenho com a juventude mundial. Nós estamos formando repetidores de informação, na sua grande maioria, e não pensadores. Pensadores criativos, lúcidos, coerentes, apaixonados pela vida, apaixonados pela humanidade, ou seja, que pensa como espécie e que conhece as ferramentas para que o seu eu se torne autor da sua própria história. Eu escrevi um livro chamado Colecionador de Lágrimas e estou em fase de publicação. Nesse livro eu falo sobre o processo de formação da personalidade de Hitler e as técnicas de propaganda de massa, marketing emocional que ele usou para se agigantar e devorar o inconsciente coletivo da Alemanha, em especial da juventude alemã, que tinha a melhor educação clássica. Até a década de 30, a Alemanha, 1/3 dos prêmios Nobel foram conquistados pelos cientistas alemães. Era o topo da educação.
mundial. Mas esses jovens conheciam o mundo de fora, como eu disse, tinham habilidades técnicas, mas as funções clássicas para que o eu se torne protagonista da sua própria história não eram estabelecidos. Eles não eram autônomos. Autônomo é uma pessoa que obedece mais do que ordem. É uma pessoa que tem opinião própria, que tem consciência crítica, que filtra as mensagens de fora. Eles eram autômatos, seguiam pensamentos dos outros, sem refletir nas consequências. A autonomia é muito diferente do que ser autômato. Quando veio Hitler, através das mensagens Alfred Rosenberg, dizendo que a raça ariana era superior, que a cultura alemã era melhor, que a ciência alemã era imbatível, ele infundiu tanto através da propaganda de rádio, que era o meio de comunicação de massa em ascensão naquela época, que aquele povo abatido, que tinha complexo de inferioridade, porque perderam a Primeira Grande Guerra, foram humilhados pelo Tratado de Versalhes, pesados impostos como penalização da Primeira Guerra, havia desemprego em massa, mais de 7 milhões de desempregados, insegurança social, insegurança alimentar, inflação alta. Quando veio esse sujeito histriônico, que tem a necessidade neurótica de evidência social, que nunca desenvolveu essas funções da inteligência que eu falei para vocês, que financiam eu como autor da história, ele não sabia se colocar no lugar dos outros, ele não pensava antes de reagir, ele não era altruísta, não era generoso, o seu eu não conhecia a arte da dúvida, para ele o pensamento era produzido como verdade absoluta, as suas ideias eram inquestionáveis. Aqueles generais, marechais, cientistas, quando ele entrava no salão, se silenciavam diante daquele austríaco, tosco, rude e inculto, mas que tinha um poder nas palavras impressionante. Ele era teatral, teve técnicas de teatro, e na sua juventude, técnicas de propaganda, porque fazia cartazes para tentar sobreviver. Gostava de óperas. 15 anos antes, ele era um simples soldado na Primeira Grande Guerra, que corria do fronte para o quartel-general, transmitindo mensagens. 15 anos se passaram, aquele soldado sem nenhuma expressão, usando técnicas de marketing de massa, numa sociedade fragilizada, numa educação clássica que não contemplava a autonomia, a consciência crítica e a capacidade de filtrar mensagens miraculosas e exclusivistas, com soluções mágicas, fez com que ele se tornasse um chanceler, todos dobrando-se aos seus pés. E o meu receio é que nos próximos anos, na próxima década, ou daqui 2 décadas, a humanidade vai passar por estímulos estressantes, socioeconômicos, tão grandes ou piores do que naquela época. A insegurança alimentar, a competição predatória, o desemprego, o aquecimento global, os recursos básicos contraídos, isso propicia um meio de cultura para rebaixar a consciência crítica, para fazer a mente humana ser adestrada, ser um eu serviçal, em função de um líder não generoso, que não pensa como espécie, que não tem um caso de amor com a humanidade. O livro O Colecionador de Lágrimas é uma tentativa
lá dentro, aonde esse livro, em todos os países em que ele foi publicado, pelo menos uma pequena vacina para alertar a nossa espécie tão complexa e tão frequentemente imatura, de que novos holocaustos podem se repetir de múltiplas outras formas, e já tem se repetido. E se vocês gostarem desse livro, se valerem a pena, gostaria que vocês se tornassem portas-bandeiras dessas ideias. Uma das teses do livro é que nós não podemos pensar apenas como grupo social, grupo religioso, grupo cultural, racial, nacional. Temos de pensar como humanidade. Somos uma única família. Quando as crianças de qualquer povo sofrem, são os filhos da humanidade, são os nossos filhos que sofrem. Quando um povo é excluído, são os membros da nossa família que são excluídos. Se judeus, palestinos, se indianos, se marroquinos, se chineses, se americanos pensassem como espécie, nós seríamos mais rápidos em proteger a família humana e não tão lentos em situações caóticas. Há uma semana eu dei uma conferência no Congresso Internacional do Comércio e lá alguns judeus foram homenageados. E entre eles eu pedi para se levantar uma pessoa que eu não conhecia, mas sabia que estava presente na plateia. Ben Abraham, 91 anos. Ele perdeu toda a sua família nos guetos da Polônia. E ele passou por campo de concentração. 1 milhão de crianças e adolescentes judeus e de outras minorias, como os eslavos, os marxistas, os ciganos, foram mortos. Eles eram trazidos, não apenas as crianças, mas as mulheres, adultos, em comboios de trem de toda a Europa, onde Hitler e o nazismo haviam dominado. Da Hungria, da Holanda, da França, como animais, sem água, sem comida, sem condições de respirar. E a notícia é que eles encontrariam no leste europeu músicas, orquestras, terras, condições de habitação, assentamentos, mas chegavam nos campos e a grande maioria ia direto para as câmaras de gás. Em Auschwitz, eles recebiam um pesticida que liberava um gás chamado ciclorbe e ali eram asfixiados. Nunca a vida valeu tão pouco. É quase inacreditável que a sociedade mais culta daquele tempo cometeu as maiores atrocidades da humanidade. E eu lhes digo, apenas a educação que contempla as matérias clássicas não formam pensadores. É preciso ir além. Essa é a minha preocupação e o meu temor. Nós não estamos formando pessoas capazes de liderar a humanidade em tempo de estresse gravíssimo, mas pessoas que pensam muito mais em si mesmos do que no outro. Eu me lembro do mestre dos mestres, que há 2000 anos, no último jantar,
diante dos seus alunos, que só lhe deram dor de cabeça. O professor poderia banir completamente aqueles alunos da sua história, porque o mais forte, Pedro, iria negá-lo 3 vezes, e o mais culto, Judas Iscariotes, da tribo dos Zelotes, iria traí-lo vexatoriamente, e todos iriam abandoná-lo. E eu, que fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra, um dos mais céticos, talvez muito mais do que Nietzsche, do que Marx, do que Jean-Paul Sartre, quando estudei sobre a luz da ciência, da psicologia, os seus comportamentos, eu me curvei diante da generosidade, inteligência, altruísmo desse mestre. Ele pegou uma bacia de água e uma toalha, e mesmo nas últimas horas de vida, queria formar janelas lights, duplo P, poder de libertar, poder de expandir, poder de levar o ser humano a ter um caso de amor com a espécie humana, poder de perdoar, de investir tudo que tem naqueles que poucos têm. Ele, naquele jantar, abaixou-se aos pés daqueles jovens e começou a lavá-los. A metáfora não tem precedente histórico. Ele quis dizer, ao longo da sua história, assim como vocês me decepcionaram, me frustraram e me frustrarão ao máximo, outras pessoas os frustrarão. E se você quer ser verdadeiramente grande, tem de fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. Foi assim que ele demonstrou que a pessoa que erra é mais importante que os seus erros. Que o ato de surpreender aquele que falha é a melhor maneira de educar. Apontar erros, excluir, banir, pressionar, comparar, ao invés de produzir janelas light, produz janelas killer. 90% das nossas atitudes ao correr, seja quem for, dos filhos aos amigos, da pessoa que amamos, as pessoas que trabalham conosco, normalmente não as amadurecem, não as enriquecem, não produz janelas solenes. Reitero, nunca alguém tão grande se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Eu não defendo nenhuma religião, mas eu lhes peço, vocês que têm a sua religião, amam elas, amam sua religião, amem, mas sejam acima de tudo seres humanos sem fronteiras. Amem os que pensam diferentes, abracem aqueles que decepcionam, digam palavras nunca ditas, reações inesperadas. Assim você vai estimular o fenômeno RAM, o fenômeno inconsciente, a formar uma base para produzir pessoas generosas, altruístas, que valorizam a vida como espetáculo único e imperdível. Muito obrigado por vocês existirem. Obrigado, Dr. Augusto Cury. Eu gostaria de convidar agora para subir ao palco os senhores Roberto Martins, representando aqui a INGEP, e o Wilson Antiqueira, representando a Realen. Eles vão entregar uma pequena lembrança ao nosso ilustre palestrante, para que essa noite realmente fique indelevelmente marcada em todos nós.
Por favor, Roberto, Wilson. Gostaria de lembrar que o doutor Augusto estará autografando seus livros aqui na saída e conversando com todos nós por mais algum tempo. Roberto, Wilson. Muito bem. Bem, amigos, senhoras e senhores, esta foi a palestra Qualidade de Vida no Século XXI. Nosso agradecimento ao doutor Augusto Cury, às empresas patrocinadoras Engep e Realen e ao apoio da Condim Propaganda, Gazeta de Limeira, Rádio Estereosom FM, Unigráfica e Hotel Carlton Plaza, assim como todos os presentes. Até o nosso próximo encontro. Boa noite. Nunca se esqueçam que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Sem vocês, nossos céus não teriam estrelas. Mas, por favor, cuidado com o cartão de crédito.